A novela Pantanal foi exibida pela primeira vez em 1990, no horário nobre da Rede Globo. Escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida por Walter Avancini, a trama foi ambientada no Pantanal, região que fica na fronteira entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, no Brasil. A novela foi um grande sucesso de audiência e crítica, e se tornou uma das mais lembradas e celebradas da história da televisão brasileira. A história começa com a chegada de Cristal, uma jovem de São Paulo, que viaja para o Pantanal para encontrar seu pai, que havia desaparecido há muito tempo. Lá, ela se depara com uma realidade muito diferente da que estava acostumada e precisa se adaptar ao meio rural e às suas tradições. Ao longo da trama, Cristal se envolve em uma série de conflitos e desafios, incluindo questões de propriedade de terras, exploração dos recursos naturais e lutas pela preservação do meio ambiente. A novela contou com um elenco de estrelas, incluindo Cristiane Torlone, Tarcísio Meira, Sérgio Maroni, entre outros. A trama também contou com a participação de atores de renome como Tony Ramos, Regina Duarte e Glória Pires. Pantanal foi exibida em um período de intensas mudanças sociais e políticas no Brasil. O país estava passando por uma transição democrática após anos de ditadura militar e a sociedade começava a se abrir para novas ideias e discussões. A novela refletiu essas mudanças ao tratar de temas como a preservação do meio ambiente, os desafios enfrentados pelos povos indígenas e a luta pela justiça social. A questão ambiental foi um tema central da trama, com a novela mostrando a destruição causada pela exploração dos recursos naturais e a importância da preservação do ecossistema do Pantanal. Também foi abordado o tema da questão agrária e o conflito entre os fazendeiros e os trabalhadores rurais, incluindo a questão da grilagem de terras. A novela também abordou a questão dos povos indígenas e seus direitos, mostrando a luta deles para preservar suas terras e sua cultura. Além disso, foi uma das novelas mais assistidas e celebradas da história da televisão brasileira. Além de ter sido um grande sucesso de audiência, a trama também foi elogiada pela crítica por sua qualidade técnica e por seu conteúdo social e ambiental. A novela foi responsável por popularizar o Pantanal e a região do Mato Grosso, mostrando as suas belezas naturais e seus problemas ambientais para o público brasileiro. Também foi responsável por chamar a atenção para a questão da preservação do meio ambiente e a luta pelos direitos dos povos indígenas e trabalhadores rurais. O sucesso de Pantanal inspirou outras produções televisivas a abordarem temas similares e também deu origem a um movimento de turismo no Pantanal. A trama ainda é lembrada e celebrada até hoje, com sua história e personagens sendo considerados como parte importante da cultura brasileira. Apesar do sucesso e do impacto positivo de Pantanal, a novela também foi alvo de críticas e controvérsias. Uma das principais críticas foi o fato de a trama ter sido escrita por um roteirista de São Paulo e não ter sido baseada em histórias reais ou pesquisas sobre a região do Pantanal. Algumas pessoas também criticaram a representação dos personagens indígenas e trabalhadores rurais na trama, alegando que eles foram retratados de forma estereotipada e sem profundidade. Além disso, houve críticas sobre a falta de diversidade étnica entre os personagens principais e a falta de representatividade de minorias. Outra controvérsia foi a acusação de que a trama teria sido inspirada em um roteiro original de outra autora sem sua autorização e crédito devido. Embora essas críticas e controvérsias tenham sido levantadas, é importante notar que Pantanal ainda foi um marco na história da televisão brasileira e teve um impacto significativo na sociedade e na cultura do país. Pantanal foi uma novela de grande sucesso e impacto na história da televisão brasileira, que foi responsável por popularizar a região do Pantanal e chamar a atenção para questões ambientais e sociais. A trama foi elogiada pela crítica e foi vista por milhões de pessoas, tornando-se uma parte importante da cultura brasileira. No entanto, a novela também foi alvo de críticas e controvérsias, incluindo a falta de base em histórias reais, representação estereotipada de personagens e a acusação de plágio. Mesmo assim, Pantanal é lembrada como uma produção de alta qualidade e impacto significativo, e continua sendo um marco importante na história da televisão brasileira.
O roteiro para o vídeo deve concluir mostrando como a novela ainda é relevante hoje e a importância de continuar discutindo e preservando as questões ambientais e sociais abordadas na trama.